Então, hoje vamos ver o estudo dos triângulos, né? Primeira coisa, dentro dos triângulos, né? É um assunto dentro da geometria, que é um conteúdo à parte, né? Na matemática. É um conteúdo específico da matemática, tá? Primeira coisa, precisamos definir o que é um triângulo, né? Definição de triângulos. O que é um triângulo, né? O que é um triângulo? Vamos definir aqui. O triângulo é todo polígono que possui exatamente três lados, tá? Três lados. Tudo bem. Então aí nós temos um triângulo. Aqui nós temos uma figura que representa um triângulo, né? Olha, três lados. Vamos aqui ver quais são os elementos de um triângulo. Nós temos alguns tipos de elementos específicos que vocês têm que saber identificar rapidamente. Tá? Essas pontas do triângulo nós chamamos de vértices. Tá? Então, quais são os vértices de um triângulo? Nós temos o vértice A, o vértice B e o vértice C. Tá? Esses são os vértices de um triângulo. Só um minutinho. Vamos colocar aqui uma reta. Aqui são os vértices. Quais são os lados de um triângulo? Vamos lá. Os lados de um triângulo. Quando você une dois vértices, dois pontos, você tem um segmento de reta. E daí você vai ter um lado de um triângulo. Ok? Então nós temos o lado AB, o lado BC e o lado AC nesse triângulo. Lembrando que um segmento de reta, né, que no caso é um segmento de reta, você tem que colocar em cima da denominação do lado um tracinho, tá? Aqui no caso, ó, tracinho aqui, ó, AB, BC e AC, tá? Para representar, para dizer que esse lado aqui é um segmento de reta. Se eu botasse um tracinho com uma seta, eu estaria dizendo que era uma semi-reta. Se eu colocasse uma seta para cada lado do tracinho, eu diria que é uma reta, tá? Que não tem início nem tem fim. Tudo bem. E agora, ângulos internos e ângulos externos. Então, aqui nós temos aqui os lados. Tá certo? Agora, ângulos internos e ângulos externos. Nós temos aqui, olha. Deixa eu colocar aqui de azul. Não, pode ser laranja mesmo, laranja. Ó, nós temos aqui o ângulo A. Tudo bem? Temos aqui o ângulo B, né, referente ao vértice B. Certo? E temos o ângulo C, referente ao vértice C. Muito bem, então nós temos aqui os ângulos internos do triângulo. Né? Vamos colocar aqui. Ângulos A, B e C. Lembrando que os ângulos sempre tem que ter necessariamente esse sinal circunflexo em cima, tá? Da letra que representa o ângulo. Então temos ângulo A, ângulo B e ângulo C. Tá certo? Até aqui, creio que não tem dúvida, né? O assunto, por enquanto, está fácil. Mas presta atenção, tá? Concentre-se. Aprenda desde o básico do assunto sobre triângulos. Por quê? Porque esse assunto aqui é muito importante e tem muitos detalhezinhos, tá? O assunto de triângulos tem muitos detalhes. Por exemplo, agora vamos ver o que é um ângulo externo de um triângulo, né? Temos aqui um ângulo interno. Se eu estender um dos lados, olha, um dos lados, eu vou ter um ângulo externo. Estendendo ali, olha, ângulo A, ângulo B, o ângulo externo AB e o ângulo externo AC. Tá certo? Só uma coisinha, deixa eu consertar isso aqui. Vou botar aqui o C. Ai, ai, ai.
Beleza. Ângulo externo a C. Deixa eu colocar o ângulo C. Pronto, ali está o vértice C. Vocês vão ver que nós temos aqui o seguinte, olha. Vou colocar inclusive de azul. Temos aqui o ângulo externo A, o ângulo externo AB e o ângulo externo AC. Tudo bem? Muito bem. Agora, este ângulo externo, vamos dar um nome a ele, tá? Por exemplo, eu poderia dizer aqui que o ângulo Azinho, tem que colocar o chapeuzinho, tá? Que é um ângulo. Aqui nós poderíamos dizer que é o ângulo Bzinho, com o chapeuzinho, e o ângulo Czinho, com o chapeuzinho. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos definir aqui ângulos. Então, os ângulos externos são os ângulos Azinho, Bzinho e Czinho. Beleza, né? Até aqui, creio que não tem dúvida, né? Vamos lá. Cada ângulo externo de um triângulo é suplementar ao ângulo interno adjacente. Por exemplo, o que são ângulos suplementares? Quer dizer que a soma deles é igual a 180 graus. Por exemplo, o ângulo Azinho mais o ângulo Azão vai formar um ângulo raso, né? Ou ângulo de 180 graus. Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, aqui, olha. Vou pegar aqui de azul. O ângulo Azinho mais o ângulo Azão, né? A maiúsculo, Azão, o valor dessa soma é igual a 180 graus. 180 graus. Tá certo? Mesma coisa ali, olha. Se eu for tratar aqui no ângulo B. O ângulo B mais o ângulo Bzinho, ó, Bzão mais Bzinho, também é igual a 180 graus. Tá? Então, mesma coisa aqui, olha. Bzinho mais Bzão igual a 180. graus. Tudo certo? Perfeito? Muito bem. Depois, mesma coisa para o ângulo C. Czinho mais Czão igual a 180 graus também. 180 graus. Certo? Então, nós temos aí essas três relações. Já de antemão. Então, a soma do ângulo interno com o ângulo externo em qualquer triângulo, o valor é igual a 180 graus, tá? 180 graus. Muito bem. São ângulos suplementares. Lembre-se que pontos, né? Sempre vamos representar pontos por letras maiúsculas, tá? Vamos colocar isso aqui em destaque, tá? Destaque. Vamos destacar isso. Pontos sempre são representados por letras maiúsculas. Ok? Beleza. Vamos lá. Continuando. Segmentos de reta. Vamos colocar de outra cor, né? Laranja. Segmentos de reta são representadas, né? Aqui está errada a letra, o pronome, né? Por letras minúsculas, tá? Segmento de reta sempre por letras minúsculas. E os ângulos? Ângulos são representados sempre por letras do alfabeto grego, tá?
Pode ser o alfa, beta, gama e assim por diante. Ou, como é o caso aqui, eu estou representando por letras minúsculas ou maiúsculas com acento circunflexo. Acima da letra, tá? Acima da letra. Como é o caso aqui, ó. A com acentozinho, B com acentozinho, C com acentozinho. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Tá. Nós temos aqui, vou pegar aqui de laranja mesmo. Laranja. Então nós temos aqui, olha, essas pontas do triângulo são os vértices, tá? Então nós temos aqui o vértice A, o vértice A, o vértice B e o vértice C. Tudo bem? Temos aí os 3 vértices. Outra coisa, né? Outra coisa. Segmento de reta vamos apresentar por letras minúsculas. Uma coisa que é padrão na geometria, você vai encontrar isso em todos os livros, né? Você vê aqui as pontas, olha, o vértice A, de frente para o vértice A, você vai encontrar o vértice Azinho, tá? Ou A minúsculo, dá na mesma, tá? Então aqui vai estar Azinho. Tudo bem? De frente para o vértice B, você vai ter o lado Bzinho, B minúsculo, tá? Sempre. De frente para o vértice C, você vai ter o lado Czinho, ou C minúsculo. Beleza? Alguma dúvida? Creio que não, né? Beleza. Muito bem. Agora, os ângulos aqui. Ó. Veja que os ângulos são representados com acento circunflexo em cima. Né? Nós temos aqui ó, o ângulo A, ou azão com acento circunflexo. Bzão com acento circunflexo. Aqui é o ângulo B. Tá? E o ângulo C, temos aqui também Czão com acento circunflexo. Alguma dúvida aí? Creio que não, né? Vamos lá, partir para o próximo. O perímetro de um triângulo é a soma das medidas de seus lados. Sempre, tá? Então, nesse triângulo aqui acima, nós temos aqui o lado AB, o lado BC e o lado AC. Então, a soma, ou seja, o perímetro é AB mais BC mais AC. Né? Nada demais, né? Só que também podemos representar com os lados aqui, ó, letrinhas minúsculas, né? Pode ser o quê? Pode ser Azinho mais Bzinho mais Czinho. Tá? Nada demais, né? Mais Czinho. Tudo bem? Nada demais, né? Vamos aqui agora partir para explicar o que é a condição de existência de um triângulo, né? Para isso eu vou usar outro aplicativo, tá? Temos aqui um software de geometria, né? Uma programinha de geometria. E olha, já fiz aqui 3 lados, olha, 3 segmentos de reta. Segmento AB, né? Aí aqui eu coloquei um vértice D, mas a intenção é que eu consiga juntar o D com o C e fechar o triângulo, tá? Temos aqui o lado também AC. Veja que se eu pegar aqui, olha, pegar esse lado AC, né? Será que eu consigo fechar com o lado BD? Primeira coisa, vamos ver aqui o seguinte, ó, quanto é que vale cada lado? O lado AC está aqui, 5,3 centímetros. O lado AB, 12,3 centímetros. E o lado BD, 3,7, tá? Ops, corta. Beleza? Muito bem. Essa medida eu vou jogar para fora. Tudo bem. Agora veja, olha, se eu pegar o segmento lá em cima, olha, eu trouxer aqui para baixo, né, estava aqui, olha, 5,3, está aqui. Será que eu consigo fechar? Aqui, ó, 3,7. Será que dá para fechar? Creio que não, né? Não vai dar para fechar. Por quê? Porque se você somar 5,3 mais 3,7, essa soma vai ser menor do que 12,3. Não pode ser menor, tá? A soma de dois lados jamais pode ser menor que o terceiro lado de um triângulo qualquer. Né? Então veja que para eu fechar esse triângulo, eu tenho que aumentar este lado, ó, aumentar
suficiente e aumentar o outro lado, ou né, aumentar só um lado, tanto faz. De tal forma que, se eu somar esses dois, olha, vai dar maior do que o terceiro lado. 7 mais 5,5 vai dar 12,5, né? Que é maior do que 12,3. Percebe? Então, a soma, quer dizer, um lado jamais pode ser maior do que a soma dos outros dois lados. Jamais. Porque senão o triângulo não fecha. O triângulo não fecha. Entende isso? Então, não é complicado de entender. Muito bem. Entendido aquilo, né, que eu falei, eu mostrei lá para vocês no programinha, né, de geometria, né, nós vamos aqui definir, né, essa condição triangular, ou condição de existência de um triângulo. Né? Um triângulo só pode existir de acordo com essa condição. Então, num triângulo qualquer, a medida de qualquer um dos lados é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Ou seja, eu poderia dizer o seguinte, olha, que o lado Azinho, né, o lado Azinho, sempre será menor que o lado Bzinho mais o lado Czinho, tá? Mais Czinho, certo? Ou, né, qualquer um deles, olha. Então, tem que ser, tem que se confirmar para todos os lados, tá? Então, o lado Bzinho tem que ser menor que o lado Azinho mais o lado Czinho. Mesma coisa aqui, ó, para o lado C, né? Czinho menor, tem que ser menor do que o lado Azinho mais o lado Bzinho, tá? Então, essa é a condição de existência de um triângulo. O triângulo só pode existir dessa forma, quando um lado é sempre menor do que a soma dos outros dois lados, tá? Então, essa é a condição de existência de um triângulo qualquer. Temos aqui a condição de existência de um triângulo. Nos livros também vai vir assim, olha, como desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Tá certo? Então, em um triângulo, a medida de qualquer um dos lados é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. De acordo? Bom, por hoje é só, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima. Fui!